Olá, olá, boa tarde, ou boa tarde, boa noite já quase, né? Bom, hoje me mandaram várias perguntas e eu escolhi uma aqui para responder e eu vou ler essa pergunta, né? Ela colocou assim: você poderia abordar o tema de mães permissivas que acabam compensando o tempo que ficam fora, deixando de fazer o que querem? Pais que acham que a escola é quem educa, quando quem tem que mandar para a escola já educados são os pais. E a escola é para ensinar. Eu lido o tempo todo com mães assim, é horrível ver o quanto elas querem impor os seus filhos mal criados e sem nenhuma educação para os outros. E aí eu venho falar que, obviamente, né, existem crianças hoje que passam o maior tempo da escola, o maior tempo do seu dia na escola, seja em períodos integrais ou semi-integrais. E apesar da escola fazer a escolarização, fato, e os pais a educação, eu acredito que podemos ir bem mais além disso, né? Por quê? Porque na maioria dos pais, eles trabalham o dia todo, principalmente aqueles que são divorciados, onde ambos trabalham e ficam a noite toda e só ficam à noite, né, com seus filhos. Então eu acredito que muitas pessoas acabam contribuindo de fato para a educação da criança, seja professora, babá, o cuidador, a família. Eu acredito sinceramente que uma sociedade inteira educa uma criança. Mas obviamente que a responsabilidade primária para a educação de uma criança são os seus pais, né? E a educação, caso a educação da criança não esteja indo com os valores que o pai escolheu, mudanças devem acontecer. Por exemplo, mudar de escola, trocar o cuidador, a babá. Mas quem decide isso são os pais. Agora, se ele não tá nem aí para a educação do seu filho, justamente porque não contribui, se ele não tá presente, se ele não olha o que está acontecendo de fato com o seu filho, é fato, a criança fica à mercê da sociedade, né? E o pai tem todo o direito de ser responsável pelo seu filho. E ele não tem direito de culpar ou delegar essa responsabilidade para alguém. Se fosse assim, então seria fácil. Vamos combinar? O pai coloca no mundo e deixa que o mundo que cria. O que acontece é que a sociedade está precisando até rever um pouco a educação dos pais, porque eu vejo tantos pais que eu atendo, eles não estão muito preparados, né? Aliás, não só do que eu atendo, porque graças a Deus quem eu atendo já está no processo do desenvolvimento pessoal, mas os pais, no geral, quando a gente conversa, eles estão até despreparados, eles estão esquecendo um pouco dos seus papéis, eles estão pensando em outras coisas, pensando em colocar comida dentro de casa, pensando em como trazer a melhor educação para os seus filhos, escolhendo escolas caríssimas para tentar ajudar nessa questão da educação, né? Mas eles estão esquecendo deles, de que a responsabilidade do educar é deles. Eu já ouvi amigas minhas, professoras, falarem que a mãe chegou falando que como que eu faço... O meu filho não para dentro do mercado, né? Ou o meu filho fez eu passar uma grande vergonha dentro do salão de cabeleireiro, vocês precisam me ajudar com isso. E, gente, vamos combinar, né? A escola, sim, ela tem uma importância fundamental na educação da criança. Como eu disse, né? O cuidador, o babá, todo mundo, é preciso toda uma sociedade para educar essa criança, mas a responsabilidade é do pai. E se o pai não está dando conta, como eu disse, o pai é como se fosse o leme de um barco, né? Ele escolhe a escola de acordo com os seus valores, ele escolhe o cuidador, ele escolhe a família, ele escolhe quem vai estar auxiliando, veja bem, auxiliando ele enquanto ele estiver fora. E o que tá... Voltamos. E o que está acontecendo é que os pais estão isentos de suas obrigações, né? E estão deixando as crianças sem termômetro, né? O termômetro da educação, se a criança está sendo educada ou não, são os pais que têm que saber dar, não a escola, né? Como eu disse, o professor e os demais, eles auxiliam, mas a obrigatoriedade de educar é do pai. E os outros são apenas, tipo, por consequência. Ele tá lá na escola, o professor vai dar o máximo de si para que aquela criança se desenvolva da melhor forma, mas é uma consequência. Então, como eu disse, eu já ouvi muitos professores reclamando, pais, inclusive, jogando uma responsabilidade muito grande para os professores, e isso não compete, né? A escola tem que
ela não pode se isentar da responsabilidade de dar o melhor que eles podem, em termos até educacionais e de a parte da escolarização, mas o pai é o responsável. Bom, deu para entender, né? Alguns pais, existem dois processos. Alguns pais ficam sentidos até por deixarem seus filhos tanto tempo longe de si, porque eles têm que trabalhar muito e, aliás, eles acabam se culpando muito por trabalharem demais. E aí eles acabam até sendo permissíveis, deixando seus filhos fazerem o que quiserem. Tem aqueles tipos dos pais divorciados, né? Que, por exemplo, é o meu caso. Eu trabalho bastante, eu fico muito tempo fora, mas o que importa não é a quantidade de tempo que eu fico fora, mas a quantidade de tempo que eu fico com o meu filho. Por mais que eu tenha 12 horas de trabalho, 20 horas de trabalho, sei lá, eu tenho um momento com meu filho, seja um momento de dar banho, seja um momento de jantar, seja um momento de pegar na escola, enfim. Agora tem alguns pais que, como eu falei, que eles acabam trabalhando demais, ou, por exemplo, pai que é divorciado e fica X tempo para ir buscar o filho. Aí ele só pega o filho a cada, sei lá, X tempo. E aí, para não atrapalhar, ele acaba, de certa forma, atrapalhando a rotina da família, porque ele não conhece a rotina do filho, né? Então ele começa a trocar os horários, começa a trocar o que come, vira tipo a casa da avó, né? Ou a casa de tio onde tudo pode. Mas a questão é que, como ele vê muito pouco, o que acaba acontecendo? Ele permite tudo para que ele seja legal, ou ele permite pelo menos quase tudo, para que ele consiga ser legal e não seja chato, né? Já que ele só vê pouco tempo o filho, acaba permitindo coisas a mais, ou coisas que a mãe não deixaria, por exemplo, ou o pai que mora com o filho não deixaria, justamente para compensar esse tempo. Agora, vamos lá, existem outros pais também que não conseguem dar conta, né, do tempo, não conseguem dar conta da rotina, acabam delegando essa responsabilidade a outras pessoas, e eu acredito sinceramente que muitos desses pais que acabam simplesmente deixando, eles acabam tendo um sentimento assim um sentimento de derrota, assim, como se jogasse a toalha, né? E aí ele acaba delegando a responsabilidade por não terem tantos recursos ou até por não conseguirem ter energia para procurar tantos recursos alternativos. Mas, bom, ninguém disse que isso seria fácil, né? Mas eu garanto pra você que você não está sozinho. Eu já falei várias vezes em alguns vídeos que você precisa se desenvolver para poder educar. Quanto mais forte você fica, quanto mais seguro do que você faz, mais autoridade você tem. E diferente de ser autoritário, tá? É diferente de ter autoridade e autoritarismo. Mas quanto mais forte você tá, quanto mais valores você consegue aplicar no seu dia a dia, mais seguro você fica, melhor você consegue conduzir a educação do seu filho. Agora, se você está realmente perdido com a rotina e tudo mais, e delega a responsabilidade a outras pessoas, não adianta reclamar depois. Não adianta, porque a culpa é do pai. Como eu disse, volto a repetir, porque é necessário, importante ressaltar de que os outros, eles auxiliam, eles não são responsáveis pela educação. A obrigação primária de uma educação, da construção da educação de uma criança, vem dos pais, tá? Os outros claramente vão contribuir. Bom, para conseguir ajustar essa questão da educação, regra e disciplina tem que existir em toda casa. Rotina, assim como a gente tem regras, rotinas e disciplina em qualquer ambiente que a gente vá, né? Até com os nossos próprios amigos existem regras, né? Pra gente ter uma boa harmonia. E elas são de fato necessárias e te ajudam a viver em sociedade. E você precisa ensinar que ele tem o direito de ser livre. E ser livre, como diz a frase, Santo Agostinho falava, né? Eu escutei isso da monja, ela falando que Santo Agostinho ele falava que nem sempre ser livre significa fazer o que quer. Ter liberdade é também fazer o que não quer em prol dos benefícios de mais pessoas. Então é importante ensiná-lo que ele tem o direito de ser livre e o direito de escolher, inclusive fazer o que não quer, em benefício de mais pessoas. Então, você não deve mostrar que a vida são só flores, até porque tristezas, injustiças existem e são importantes saber lidar com elas, porque elas que fazem a gente crescer. Já falei algumas vezes que o importante não é o que o outro faz, mas é o que você
na verdade você, faz diante da ação do outro. Então, nós todos estamos conectados e eu me permito escolher ser afetada ou não, né? Como eu já falei em alguns outros vídeos também. Se eu dou um veneno para uma pessoa, cabe a outra pessoa decidir se ela vai beber ou não. Ela tem esse direito de escolher. Então, vamos lá. Regras, afeto, muita atenção. Nem que seja pelo menos 30 minutos. 30 minutos. Eles são exclusivos de atenção. Atenção, de ser íntegro. Olhar para a criança, fazer a criança olhar para você e brincar com ela, sem telefone, sem nada. Bom, esses 30 minutos eles são necessários. Os bons hábitos, né, no dia a dia, que mais pra frente eu vou falar só de hábitos, eu vou fazer um vídeo só de hábitos, a gente vai falar mais disso. Mas o fato é que, independente de quem contribui com a educação do filho, a obrigatoriedade sempre será do pai e da mãe, independente do tempo que você, pai ou mãe, dispõe disso, tá? Então eu queria deixar aqui, ela pediu para não ser identificada, mas eu queria já deixar então o que eu penso sobre essa questão da educação, que sim, os pais têm a questão da educação, a escola, a escolarização, mas que existe sim o conjunto de uma sociedade para a educação de uma criança. Mas em primeiro lugar, a obrigatoriedade vem dos pais. Então, se você tem aquele pai se você é professor, né, e tem aquele pai que fica delegando a responsabilidade para você ou para a vizinha, para babá, para o cuidador, para a avó, para o tio, enfim, né? Tem tantas pessoas que hoje se dão muitas desculpas de trabalharem demais e não dar conta de educar, não dar conta de cuidar e acaba mandando. Gente, quem colocou o filho no mundo foram vocês, né? Eu coloquei meu filho, eu tenho que ser responsável pela educação do meu filho. Não adianta eu entregar para minha mãe, não adianta eu entregar para a professora, para a escola dele. Meu filho fica período semi-integral, quase que integral, né? Porque eu trabalho. Mas todos os momentos que eu posso estar com ele, eu estou integralmente com ele. À noite tem algum momento que eu estou com ele. É óbvio que eu não fico 24 horas, é óbvio que eu não fico 12 horas com ele. Mas se eu tenho 1 hora com ele, eu fico 1 hora com ele. É ali naquela 1 hora que você vai passar os seus valores. É ali naquela 1 hora que você vai ser o exemplo de pai, exemplo de mãe, o modelo de responsabilidade, de autoridade que seu filho vai se espelhar e ele vai seguir. Então, regras, disciplina, afeto, carinho são extremamente necessários para a educação. Mas o mais importante sou eu estar lá. Eu me desenvolver, e quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu cresço, mais eu tenho propriedade, autoridade, mais eu tenho força e segurança para transmitir a educação que eu desejo para o meu filho. Então, gente, toda vez que for deixar o filho com outro, toda vez que for pensar em cobrar os seus professores, pensem no que vocês estão fazendo, porque o mais importante são o que vocês fazem e não o que o outro faz, tá? Eu já disse e volto a repetir, o mais importante não é o que o outro faz, mas como você age diante disso, tá? Então, a educação, se você colocou o seu filho no mundo, a obrigação de educar é sua, tá? Esse é o meu recado de hoje. Se você gostou, comenta. Se você gostou, compartilha também para os seus amigos, manda para os pais que você conhece. E é isso. Por favor, mandem pra gente mais perguntas que eu terei o prazer em responder aqui para vocês. Um beijo!